Bom, e agora a gente volta a falar sobre Covid-19. Depois do surgimento da Ômicron, 132 milhões de casos e mais de meio milhão de mortes por Covid-19 foram registrados no mundo todo. Um balanço considerado mais do que trágico pela Organização Mundial da Saúde. E para comentar os impactos dessa nova variante, nós vamos conversar com o Dr. Jarbas Barbosa, que é médico sanitarista e também vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Doutor, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo mais uma vez. Tem muita gente subestimando a variante Ômicron por conta dos sintomas que ela provoca, né? Então, boa parte das pessoas apenas com sintomas aqui nas vias aéreas, parecido muito com uma gripe leve, muita gente vacinada também que acabou pegando a Ômicron e aí a gente vê os efeitos da vacina. Mas como que o senhor analisa esses números? De que forma que vocês olham para os estragos provocados pela variante Ômicron no mundo todo e também aqui no Brasil? Bom dia. Realmente a variante Ômicron ela tem algumas características bem definidas. Ela se transmite com muita velocidade, então ela produz um pico que, analisando os países da Europa, onde há bons dados de sistemas de vigilância e onde a Ômicron circulou primeiro, antes de circular na América Latina, a média entre a descoberta do primeiro caso, digamos assim, de Ômicron e o pico, em média, são 26 dias. Ou seja, ela transmite com muita velocidade e aumenta o número de casos também com muita velocidade. Quando aumenta o número de casos, mesmo ela tendo uma menor capacidade de gerar casos graves e mortes, e mesmo com a população já estando bem mais vacinada do que no surgimento de outras variantes, nós vemos um aumento importante do número de mortes. Antes da Ômicron, para a gente ter uma ideia de números, o mundo vinha com a média de 45 mil a 50 mil mortes por semana. Na última semana, isso chegou a 67 mil. Né? Nós vemos também no Brasil. O Brasil chegou a ter uma redução muito importante do número de mortes. Né? Durante aquela fase da gama, o pico da variante gama, o Brasil chegou a bater 4 mil mortes por dia, tinha reduzido para 200, menos de 200, agora já voltou ao patamar de 1.000. Então, é uma ilusão pensar que a variante Ômicron não produz casos graves e mortes. Ela produz sim, e principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis precisam estar com a vacinação completa, em primeiro lugar. Uma dose só não protege, tem que tomar as 3 doses, no caso, onde há recomendação, e seguir com os cuidados, uso de máscara em locais fechados, coisas que são simples de fazer e que reduzem bastante a possibilidade de transmissão. Pois é, doutor Jarbas, nós já estamos aí há quase 2 anos nessa missão de proteção de Covid-19 e é impressionante como a gente ainda tem de reforçar, não é? Essas regras e todas as ferramentas que nós temos, seja por máscara, seja por distanciamento, seja por vacina. E a gente tem podido ver que muitas pessoas não retornam para a segunda dose, nem para a terceira, e em breve é possível que esse cenário se multiplique também para a 4ª dose, que foi anunciada pelo Ministério da Saúde. O senhor avalia que o que exatamente esteja barrando as pessoas de voltarem para uma segunda ou uma terceira dose? É medo? É medo de quê exatamente? É excesso de fake news? Onde o senhor acha que está a fonte dessa insegurança? Elisa, eu creio que, sem dúvida nenhuma, a divulgação de rumores, de falsas notícias é um dos problemas que tem atrapalhado a vacinação no mundo inteiro, com mais peso em alguns locais. Né? No caso da região das Américas, a gente vê isso muito forte. Aqui nos Estados Unidos e também na região do Caribe. Na América Latina, felizmente, os programas de imunização têm uma força muito grande, têm uma tradição. A gente vê como rapidamente países como o Brasil e outros cresceram na sua cobertura vacinal quando a vacina passou a ser mais disponível. Mas ainda há muitas falsas notícias. Por exemplo, tem uma que é comum, que muitas pessoas me perguntam, inclusive em redes sociais: quem já teve Covid, basta tomar uma dose que está protegido. Isso é absolutamente falso. A proteção que é dada pela infecção natural, pela doença, ela também é limitada no tempo, ela diminui depois de alguns meses, tanto que a gente vê o número de reinfecções, o número de pessoas que já tinham tido e que tiveram agora. São milhares e milhares de casos, o que comprova que mesmo se você teve ou não Covid, você tem que tomar
as doses completas. Segundo, a terceira dose não é algo opcional, né? Muitas vezes a palavra reforço, eu acho que ela não é bem usada. Na verdade, a terceira dose hoje faz parte do esquema de vacinação, porque está comprovado que, assim como acontece com outras vacinas e com outras doenças, a proteção dada pela vacina, depois de 4 meses para algumas vacinas, 6 meses para outras vacinas, ela começa a diminuir. Então, a terceira dose, principalmente para pessoas idosas, pessoas com doenças crônicas, é essencial para que essas pessoas estejam protegidas. Dr. Jarbas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou agora há pouco sobre a quarta dose, né, sobre a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid-19 na população em geral. O ministro disse que existe ansiedade em torno desse assunto e que o país precisa avançar na aplicação da terceira dose. Então, eu peço que o senhor nos acompanhe e ouça com a gente o que disse o ministro, para depois a gente repercutir e avançar nesse assunto. Em primeiro lugar, fundamental é avançar na dose de reforço. Isso é que vai fazer diferença. Essa terceira dose, né? O Brasil tem uma cobertura em torno de 30% de dose de reforço e nós precisamos ampliar. Essas questões dos adolescentes imunocomprometidos são um grupo muito reduzido. Isso não tem um impacto tão grande em relação ao desfecho da pandemia. Essa ansiedade em querer aplicar quarta dose sem evidência científica também não ajuda o enfrentamento à pandemia. É fundamental avançar na dose de reforço. Eu tenho dito e reitero. O comitê técnico que apoia a Secovid está analisando todas essas questões. Quando houver uma evidência científica suficiente para que essa dose, ou quarta dose, seja feita na população acima de 18 anos, o grupo técnico vai orientar. O Ministério da Saúde não tem compromisso de distribuir doses de vacina que sejam em desconformidade com o que foi decidido na área técnica. Bom, doutor Jarbas, temos aí então a fala do ministro da Saúde dizendo que o país precisa garantir a dose de reforço, a terceira dose, depois se preocupar com a quarta dose. O Ministério da Saúde que ontem recomendou quarta dose apenas para adolescentes imunossuprimidos. Diferentemente aqui do estado de São Paulo, em que o comitê e também o governador João Dória já falam em quarta dose para todos, da importância disso. Como que o senhor avalia essa questão da dose de reforço e principalmente da quarta dose para o público em geral? Olha, a OMS e a OPAS nós não recomendamos ainda a quarta dose. A recomendação clara é a gente conseguir altas coberturas vacinais com a terceira dose, começando com as prioridades. De novo, né, a mesma prioridade que a gente usou para começar o esquema de vacinação, nós temos que avançar agora com a terceira dose. E nós temos recomendado muito aos países, tivemos uma reunião com todos os ministros da saúde essa semana, né, recomendamos muito fazer análise por grupo etário. Não adianta você começar a vacinar muito em adulto jovem, onde geralmente a doença é mais leve, e deixar idosos desprotegidos, e deixar pessoas com doenças crônicas desprotegidas. Então, é preciso analisar os dados de cobertura vacinal por faixa etária e ver que estratégias devem ser adotadas para que esses grupos mais vulneráveis consigam receber a terceira dose o quanto antes. A primeira prioridade da vacina é salvar vidas. E para que isso aconteça, a gente tem que usá-la de maneira inteligente. Claro, as evidências estão sendo produzidas. Nós temos um grupo de expertos, né, na OMS, um grupo de expertos em vacinação. Nós temos o nosso grupo assessor técnico da OPAS, que reúne especialistas de vários países, que estamos revisando de maneira contínua todas as evidências. Mas as recomendações elas têm que realmente ser feitas com base em evidência e principalmente com essa ideia de que a vacinação é uma estratégia. Não adianta você vacinar várias vezes o mesmo grupo, enquanto você tem outros grupos que estão ficando para trás. Quando a gente olha dados subnacionais, em alguns países, no Brasil, aqui nos Estados Unidos, no México, na Argentina, e nós temos chamado a atenção dos ministérios, trabalhado junto com eles sobre isso, a diferença entre estados. Há estados que já alcançaram 70%, outros estão ainda na faixa dos 50%, 50% e pouco, ou seja, a vacinação é uma estratégia, ela tem que ser informada com dados
ela tem que ser informada com a evidência científica para que a gente tome as melhores decisões possíveis, utilize da melhor maneira possível a vacina, salve vidas e consiga ir avançando no controle da pandemia. E daquilo que a gente tem podido observar agora, doutor Jarbas, seriam esses grupos, então, os mais específicos para receberem uma dose de reforço, se essa dose existir, é isso? E eu lhe pergunto isso porque existe uma comprovação ou não de que a quarta dose poderia ser útil? A discussão está onde? É se a quarta dose é útil ou é a discussão com um olhar crítico em relação à terceira dose que mal conseguiu ser concluída? As duas coisas. Primeiro, a gente tem que completar a terceira dose, né? E a terceira dose de maneira, como eu digo, com a cobertura alta. Quando a gente olha os dados de alguns países, a gente vê que a diferença entre a primeira e a segunda dose, ou entre a vacinação completa com 2 doses e a terceira dose ainda é grande. Tem milhões de pessoas que precisam ser alcançadas. Essa é a prioridade, eu não tenho dúvida, porque se a gente não alcançar essas pessoas, elas não estarão protegidas. Segundo, tem que se discutir mais qual é o efeito, ou qual é a necessidade, melhor dizendo, dessa quarta dose. Isso pode variar de uma vacina para outra, né? A gente sabe que as vacinas se comportam de maneira diferente. Pode ser que tenha vacina que tenha mesmo um período de proteção menor, mesmo depois da terceira dose, e nesse caso, se vai fazer uma recomendação para a quarta dose. Há também o caso de pessoas de grupos, digamos assim, mais vulneráveis, pessoas que têm problemas de sistema imunológico que não desenvolvem uma boa proteção. Então é importante avaliar isso, avaliar as evidências científicas e fazer as recomendações com base nelas, para que a gente tenha o melhor aproveitamento possível dessa proteção que a vacina inegavelmente produz. Quando a gente olha hoje os dados das mortes, dos casos graves, e compara vacinados com esquema completo, com 3 doses, com não vacinados ou vacinados com esquema incompleto, os dados são indiscutíveis. A vacina protege, a vacina evita mortes, a vacina faz com que as pessoas mais vulneráveis atravessem mesmo essa nova onda, foram mais protegidas. Muito bem, conversamos então com o Dr. Jarbas Barbosa, médico sanitarista e vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde. Dr. Jarbas, obrigada pela gentileza de sempre conversar com a gente. O senhor já veio aqui inúmeras vezes, então agradeço por todas essas vezes, viu? Obrigado, eu que agradeço. Bom dia. Até a próxima.